A gente começa o nosso Tarobá Notícias de hoje com um assunto extremamente importante. Mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na CMTU e em outros locais. Uma investigação que apura irregularidades em contratos no transporte coletivo em Londrina. O detalhe é o seguinte, vou te explicar. Contrataram uma auditoria para verificar a planilha ali dos custos do transporte coletivo que é feito pela CMTU. Só que aí a contratação dessas empresas dispensou a licitação e teve uma série de outras irregularidades que estão sendo investigadas nesse momento. O Edson está comigo, trazendo mais detalhes para nós, Edson. Oi, Buganza. Exatamente. Lá no mês de maio, a Prefeitura pediu à CMTU, em caráter de urgência, para que fosse contratada uma empresa de consultoria para fazer a revisão das planilhas do transporte coletivo aqui da nossa cidade e do sistema como um todo, né? Então, o que aconteceu? A CMTU contratou uma empresa sob a dispensa de licitação, quer dizer, não seguiu todo aquele rito tradicional que a gente vê, por exemplo, numa obra pública. É publicado o edital, as empresas se inscrevem, se candidatam, eles analisam a melhor proposta, depois eles vão lá, analisam o histórico da empresa, assinam um contrato e o serviço começa. Não passou por nenhum desse processo. Por conta dessa urgência que foi pedida pela Prefeitura à CMTU, a CMTU simplesmente fez o contato com algumas empresas, pediu ali um orçamento e aí o orçamento que eles acharam mais vantajoso, eles acabaram contratando essa empresa. A consultoria ela foi contratada por pouco mais de R$124 mil. E agora a gente vai trazer então um trecho da entrevista, da coletiva de agora há pouco, com o Dr. Tiago Vicentini, ele que é o delegado da Divisão Estadual de Combate à Corrupção, a DECOR, que falou por que a Polícia Civil entrou na jogada e quais foram os pontos que chamaram a atenção da Polícia Civil para essa investigação. Na volta, eu trago mais detalhes e também o posicionamento da CMTU quanto a esse caso. 3 das empresas que ofertaram a resposta a essa cotação de preço pela CMTU são empresas de Curitiba, 2 delas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, algo que eu acho que a imprensa já divulgou à época, e nós detectamos que, de fato, não houve nenhuma concorrência ali, em que pese não se tratar de um processo licitatório, mas essa concorrência de cotação de preço, ela não existiu, dando diferenças de preços, né, pelo serviço ali, algo que não chega a 3% de diferença, é algo que fugiu ali do trivial, que fugiu daquilo que a gente imaginava como competitivo. Esse processo de dispensa talvez estaria maquiado já, considerando a escolha da empresa vencedora. Tá aí, Buganza, o doutor Tiago Vicentini. Então, só para a gente complementar o que o doutor disse e a gente conseguir resumir também para quem está assistindo o nosso Tarobá Notícias. Primeiro, 3 empresas da mesma cidade responderam aos contatos da CMTU no mesmo dia e 2 das 3 empresas são da mesma família. Um dono é o pai e o outro, o dono, é o filho. O que chamou a atenção? Valores semelhantes. Buganza, você vai contratar uma consultoria. Um vai falar 30 mil, o outro fala 50, o outro fala 80. Agora não, essas 3 empresas deram um valor aproximado aí de R$124 mil. Isso também chamou a atenção da Polícia Civil. Uma delas, então, foi contratada, no caso dessa empresa familiar, foi a empresa do filho, que acabou sendo contratada. E aí, a CMTU acabou pagando 20% desses R$124 mil, pagou a empresa. Durante essas investigações, aqui a gente já entra na nota da CMTU, Buganza, essa empresa devolveu esses valores à CMTU. O que isso quer dizer? Não houve dano ao erário público, não houve prejuízo aos cofres da Prefeitura de Londrina e esse contrato ele acabou sendo cancelado. Esses 20% daí, pouco mais de R$28.500, tá, Buganza? Então, o valor devolvido. Agora, a DECOR segue investigando esse caso. Essa terceira empresa que concorreu, eles querem saber também de quem que é, onde que essa empresa se situa lá na capital Curitiba. E aqui a CMTU argumentou que existe sim uma urgência. Para a Polícia Civil, não tinha que ter urgência.
né, para ter essa dispensa da licitação. Por quê? Porque o transporte coletivo estava funcionando normalmente e não havia ali um prejuízo à população, né? Diferente, por exemplo, da Covid, que a gente tinha uma situação de emergência e aí houve muitas dispensas de licitação. Para a Polícia Civil, não seria necessária essa urgência e tinha que seguir a licitação normal. Só que qual que é o argumento da CMTU por meio da nota? Por conta do déficit no orçamento aqui para o sistema do transporte coletivo em 2025, que é pouco mais de 100 milhões de reais, esse é o argumento de urgência da CMTU para fazer uma contratação direta dessa consultoria. Então, esses são os dois lados, ô Buganza, da Prefeitura por meio da CMTU e também da Polícia Civil em cima desse assunto. Você deixou muito claro, Edson, porque aquela história, por mais que a CMTU não foi lesada no dinheiro, teve dinheiro devolvido, né? O que a polícia está tentando entender nesse momento é por que essa contratação foi feita dessa forma e todas essas irregularidades que o Edson apontou. Não quer dizer que o crime aí, entre aspas, se a polícia está entendendo que houve, não aconteceu de fato, mas houve uma tentativa. Eles entregaram esses documentos, eles participaram desse processo, eles pegaram esse dinheiro público e depois devolveram. A polícia quer entender essa movimentação que foi feita aí, quer entender o porquê que esse processo é feito desse jeito. Por mais que o dinheiro foi devolvido, a polícia está na cola aí. Por isso que hoje pegou lá celulares, documentos, foi até essas outras empresas que o Edson colocou muito bem aqui, empresas que foram praticamente aí, uma delas, a empresa foi montada, Edson, praticamente para participar do processo. Não tinha histórico nenhum. É isso que a polícia está investigando nesse momento. A gente vai seguir acompanhando para saber todos os detalhes. Obrigado das informações, Edson. Vou seguir